Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Marcelo Leal e junto com o Gustavo Sodré, nós vamos falar sobre a árvore de decisão. Bem, uma árvore de decisão é o mapa dos possíveis resultados de uma série de escolhas relacionadas. Permite que um indivíduo ou organização compare suas possíveis ações com base em seus custos, probabilidades e benefícios. Elas podem ser usadas tanto para conduzir diálogos informais quanto para mapear um algoritmo que prevê a melhor escolha matematicamente. Aí, como pode ver do lado, aqui temos exemplos. Embaixo ali, investir. Nós vamos seguir pelo caminho A ou pelo caminho 2. Aí do caminho A1 ou caminho A2. Aí o caminho A1 vai gerar uma consequência que também pode seguir diversos caminhos. Se a gente ou continua com o projeto, ou se a gente abandona com o projeto. Por exemplo, se a gente for pelo caminho A2, podemos supor que a gente abandone o projeto de vez. Tem situações assim que também como posso dizer, estimulada, assim, estipulada. Vai passar, por favor. Exemplos de áreas para usar a árvore de decisão: diagnósticos de doenças, previsão de empréstimo, análise de sentimentos, previsão de saída de funcionários e análise de viabilidade de projetos, que é o que a gente vai mais falar por aqui. Bom, aqui nós temos as opções reais. Primeiro, pelas opções reais de abandono, que é a revenda de 100% dos ativos. Só é interessante no cenário pessimista. No cenário pessimista é adicionado uma decisão de abandonar o projeto ou continuar o projeto. No caso de abandonar, significa receber o valor da revenda. E por fim, nós temos que o fluxo de caixa operacional é zerado. No caso de opções reais de expansão, nós temos o desembolso de capital para expandir. Ele só é interessante no cenário otimista. No cenário otimista, ele é adicionado uma decisão de expandir ou não expandir. O fluxo de caixa operacional aumenta. E, por fim, ele aumenta a capacidade instalada do projeto. E, por último, nós temos as opções reais de contração. Ela representa a revenda da parte dos ativos. Ela só é interessante no cenário pessimista. Nele, ele é adicionado uma decisão de contrair ou não contrair. E, por fim, o fluxo de caixa diminui. Isso aí é um exemplo da árvore de Excel. E isso o Gustavo vai explicar um pouquinho mais. Então, só complementando, dentro do Excel existe um suplemento chamado Simple Decision Tree, que consegue fazer com que a gente monte uma árvore deste modelo. Então, olhando aqui direto pela árvore, a gente consegue ver o VPL do projeto, a gente consegue entender um pouquinho qual decisão tomar. Por exemplo, a melhor decisão seria investir, porque é que mostra o maior valor entre investir e não investir. Então, a decisão de investir tem um peso maior. Então, é possível ver isso. Deixa eu passar um pouquinho para a árvore de decisão do Excel. Então, a gente vai fazer um exemplo. Então, começando com um projeto com um horizonte de 25 anos, ou seja, o projeto tem 25 anos para acontecer. Demandará investimentos iniciais em imobilizado, intangível e capital de giro totalizados em 250 mil. Ou seja, o investimento é de 250 milhões, né? Mil não, milhões. Foram projetados 2 cenários equiprováveis, ou seja, tem 50% de chance de acontecerem em ambos os cenários, o otimista e um pessimista. No cenário otimista, nós temos um fluxo de caixa operacional, cenário aqui, otimista, nós temos um fluxo de caixa operacional de 23 milhões. 23 milhões. Enquanto no pessimista, este fluxo de caixa é de 13 milhões ao ano. 13 milhões ao ano. Para ambos os cenários, estima-se que o valor residual, a receita de revenda mais recuperação do capital do giro, será irrisório.
Então, ele não é calculado na árvore e não aparece. O custo de capital é de 5% ao ano. Considere que após 5 anos de operação, em um cenário otimista, os investidores possam desembolsar mais 40 milhões para a expansão da capacidade instalada do projeto. Como consequência, então, em 5 anos, sendo otimista, haverá um desembolso de 40 milhões. 40 milhões para expandir o projeto, dando um FCO, combinando num FCO de 28 milhões ao ano. Tá. A primeira pergunta é para desenhar árvores de decisão desse projeto. Então, começando com o suplemento, o Simple Decision Tree, a gente começa com uma decisão. Então, o primeiro passo é começar com uma decisão. Dentro dessa decisão, a gente tem, nós temos duas decisões. Investir os 250 milhões ou não investir. Ou seja, o valor para não investir é zero, então a gente vai calcular um pouco mais, vai dar mais ênfase em investir 250 milhões. Dentro dessa perninha, né, desse galho, de investir 250 milhões, nós temos dois cenários. Ou seja, nós temos dois cenários, com 50% de chance e de probabilidade de acontecer, ou seja, por isso tem esse 0,5. Nós temos o cenário otimista e o cenário pessimista. Para o cenário pessimista, vou botar aqui a calculadora. Para um cenário pessimista, a gente tem... Vou passar pelo otimista, né? Não, pelo pessimista. A gente tem 13 milhões de FCO. Ou seja, com 13 milhões de PMT, a gente quer traduzir esse valor do fluxo de caixa operacional para o valor presente. Então, são 25 anos. 25 anos. A uma taxa de 5% ao ano. Então, 5%. Que nos dá um PV de 183,22. Que é esse valor pessimista aqui, de 183,22. Ou seja, a gente já tem o lado pessimista da opção de investir. Agora a gente precisa calcular o lado otimista desse braço, né? Então, otimista, em 20 anos, nós temos que são 23 milhões de FCO, então deixa eu limpar aqui, são 23 milhões por ano, com uma taxa de 5% em 25 anos. O que nos dá um valor presente de 324 milhões. E 16. Ou seja, aqui já fez basicamente a terceira pergunta.
Então, se não houvesse a opção de expansão, qual seria o VPL? Então, o VPL seria de 253 milhões. 253 milhões não, que ainda falta incluir o valor do investimento de 250 milhões. Então, o VPL seria de 3,69 milhões. Então, seria um projeto economicamente viável, porque o VPL é maior que zero. Para essa árvore, onde nós temos só o otimista e o pessimista. Continuando a primeira pergunta, desenhe a árvore de decisão do projeto completo. Então, em 5 anos, nós temos a opção do cenário otimista de ter. Cadê? Nós temos a opção de expandir a capacidade em 40 milhões. Então, em 5 anos. Após 5 anos. Então, em 5 anos. Então, aqui nós temos a opção de expandir e não expandir. Que nos dá 5 anos aqui no otimista e depois 20 anos com a opção de expandir ou de não expandir. Com a opção de expandir, nós temos 20 anos, então um novo fluxo de caixa operacional para a expansão seria de 28 milhões. Então, limpando aqui, 28 milhões para a PMT a 5% nos 20 anos restantes, nos dá um PV de 348. Nos dá um PV de 348,94 milhões. Sendo que, para expandir, nós temos um desembolso de 40 milhões. Então, nós temos um desembolso de 40 milhões, o que nos dá 308,94 milhões. A opção de não expandir significa continuar o mesmo FCO, mesmo fluxo de caixa, do cenário otimista para não expandir. Então, o fluxo de caixa otimista é 23 milhões. Então, nós temos 23 milhões a uma taxa de 5% nos 20 anos, o que nos dá um valor presente de 286. 6 milhões e 63. Esse valor é só para os 20 anos. Esse valor aqui contabilizado. Não contabiliza esses 5 anos do cenário otimista. Então, nós precisamos calcular os 5 anos do cenário otimista. Com 23 milhões do otimista de PMT a 5% a taxa, com 5 anos, nos dá um PV de 99,58. 99,58. Esse valor aqui é o valor utilizado para só os 20 anos e esse valor só para os 5 anos para os 5 primeiros anos. Então, nós precisamos juntar esses dois valores e traduzir esse valor de 20 anos para o ano zero, para o tempo zero. Então, a gente vai dividir esse valor por 1 mais 5%, que é a taxa, elevado a 5, que vai nos dar para valor do zero, ou seja, esses 20%. Esses 20 anos
na taxa zero, mas ainda faltam os 5. Então, nós somamos um valor de 5 anos, que nos dá 341 bilhões. Então, esse valor aqui, nós já temos, nós já temos para o tempo igual a zero para expandir e o não expandir nos 25 anos. Então, a gente conclui o quê? A gente concluindo. Deixa eu só tirar o valor do investimento. Quando a gente vai mexendo, ele some. Nós temos o que, com essa árvore pronta, nos dá o quê? Qual a decisão que ela nos dá? Que vale mais a pena investir os 250 bilhões e que esse lado, esse ramo do investir tem mais probabilidade de acontecer do que o de não investir. E esse valor aqui nada mais é do que o VPL do projeto, que é de 12,43%. 12,43 milhões de reais, ou da moeda utilizada. Então, desenhamos a árvore de decisão, calculamos o VPL do projeto e a árvore e o VPL se não tivesse essa opção de expandir. Então, essa foi um exemplo de como usar a árvore de decisão para um projeto de análise de projetos envolvendo VPL e também usando também um suplemento do Excel, o Simple Decision Tree. Então, espero que vocês tenham entendido e obrigado.